Quero iniciar hoje, se você recebeu a notícia aí lá no seu WhatsApp e leu, você já está sabendo. Nós estamos iniciando hoje uma série. É uma série de 4 mensagens. Então eu pregarei 4 mensagens sobre o mesmo texto da Palavra de Deus. Essa série não é uma série que eu criei, ok? Então, os devidos créditos devem ser dados à nossa Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. A Secretaria de Evangelização, no início do ano passado, ela desafiou as IPIs, as igrejas, a falar sobre esse tema, mais um, todos em missão. Eu dei uma pesquisada, perguntei para algumas pessoas e me parece que aqui na IPI de Fernandópolis não foi pregada essa série. Se foi, você tem uma boa memória, você vai se lembrar de alguma coisa, mas eu acredito que não foi. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então ela se renova sempre. Então a série, o objetivo da série, por que a série neste momento? Nós tivemos há pouco a conferência missionária aqui na nossa igreja, inclusive o pastor Caio Batista estava aqui e ele é o secretário de evangelização, então ele é um dos idealizadores dessa série. Essa série foi proposta por ele e a equipe dele, como eu disse, ao começo do ano passado. Então, nós tivemos a conferência missionária, foi muito legal, nós fomos desafiados a várias coisas, e a pergunta é, e agora? Após a conferência missionária, qual o próximo passo? Ficaremos apenas no desafio que fomos levados, ou daremos passos práticos adiante? Então, esse é o objetivo dessa série, sermos desafiados a estarmos em missão. A palavra de Deus nos desafia a sermos um missionário. Nós lemos na leitura bíblica que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E se você se lembra, na conferência missionária, não foi combinado, mas os 3 palestrantes falaram coisas bem práticas que estão sempre ao nosso redor. Como nós sermos missionários dentro da nossa casa, como nós sermos missionários ao redor da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola e etc. Nós não fomos desafiados a sermos um missionário lá na África, ou na Índia, ou na China, mas nós fomos desafiados a sermos um missionário onde nós estamos e onde nós vivemos. E a proposta dessa série é sermos desafiados a ser um missionário. Por isso ela chama mais um. E aqui eu quero lançar, a partir de hoje, a partir de agora, um desafio prático para esta igreja. Para o ano de 2023. Nós estamos ainda acabando 2022. Mas eu quero lançar um desafio. Para que em 2023, nós intencionalmente busquemos mais um. Apenas mais um. Como vai funcionar isso? Primeiramente, você deve colocar isso em oração. Legal, já aprenderam. Tudo que nós vamos fazer, primeiro, orar. Primeiro de tudo, orar. E eu quero desafiar você a orar por uma pessoa. Pensar em uma pessoa e orar por uma pessoa. Para que Deus te dê estratégia, para que Deus te ajude a falar, a convidar,
Ah, mas eu não sei falar. Convide. Ah, eu tenho vergonha. Ore e peça para Deus tirar essa vergonha do seu coração. Então, esse é o desafio dessa série. Mais um. Todos em missão. A missão de evangelizar, de convidar, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do líder, mas é de todos, dos quais o pastor, o presbítero, o diácono e o líder também se enquadram. Então é uma missão para todos, para toda a igreja. E esse é o nosso objetivo nas próximas semanas. Eu espero que você não sinta-se desmotivado, mas pelo contrário, você sinta-se motivado. Não encare isso como um peso. Ore. Eu tenho testemunho, poderia dar um testemunho, quando nós fizemos isso lá na nossa igreja em São Paulo. E eu orei diante de Deus. E Deus colocou uma pessoa no meu coração. E eu orei. E eu me lembro que um dia essa pessoa foi em casa e nós fizemos um churrasco. E nesse churrasco a gente começou a conversar. Eu tinha dado uma Bíblia para ele de presente. Aniversário dele, ele é flamenguista. Eu dei uma camisa do Flamengo e dei uma Bíblia. E no dia que eu chamei ele para ir em casa, ele disse: cara, eu queria começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Você me deu uma Bíblia tão bonita, mas eu não sei nem por onde começar. Eu não fiz nada. Eu apenas orei e dei a Bíblia de presente. O Espírito Santo fez o resto. E nós começamos uma caminhada, um discipulado. Eu vim para cá, ele foi para outra cidade. O que aconteceu com ele? Não sei, a semente foi plantada. O resto é com Deus. Faça isso. Então sinta-se desafiado a isso. Não sinta isso como um peso. Então, como eu disse, essa série é composta por 4 mensagens. Hoje nós falamos sobre Evangelho. Domingo que vem, mais casa. Depois, mais perto. E depois, mais fora. Então, esses são os 4 temas. E o objetivo, então, é o nosso despertamento como igreja de Jesus que somos, para compartilhar o Evangelho com mais um e fazer discípulos, atendendo assim ao chamado. Ou melhor, atendendo à ordem de Jesus para nós de forma individual. Isso é uma ordem dada para todos nós. E nós não podemos, como cristãos, negligenciar este chamado, o nosso chamado, não podemos negligenciar essa ordem, não podemos terceirizar aquilo que é a nossa tarefa. E nessa primeira mensagem, então, nós veremos como o Evangelho, que já impactou provavelmente a nossa vida, a sua vida, a ponto de nos transformar e brotar de nós, então, em nós um desejo de compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. Mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, ela tem sido muito usada, especialmente no meio cristão. E isso é bom. Eu falo muito sobre esse termo Evangelho, eu gosto muito. Mas nós precisamos ficar atento ao real significado desse termo Evangelho, e buscar aprender e praticar esse Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que é o nosso modelo a ser seguido. E o termo evangélico também tem sido muito usado, e muitas vezes de uma forma que não é tão agradável ou tão legal. Se tornou moda falar que é evangélico entre celebridades. Mas qual o objetivo disso? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, buscar seguidores no meio evangélico,
buscar adeptos entre os evangélicos para as suas redes sociais, ou seja lá o que for. E hoje se fala muito também, voltando à palavra evangelho, igreja centrada no evangelho, pregação centrada no evangelho. E aí eu pergunto, será que há de fato uma preocupação da nossa parte em viver pautado por este verdadeiro evangelho? Portanto, entender o que é evangelho é fundamental para o nosso crescimento e para o desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo. E o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que será a base para as nossas 4 meditações dessa série, ele inicia-se com o chamado dos discípulos. Quando Jesus chamou Simão, que depois foi chamado de Pedro. Simão tinha feito uma pesca, mas não tinha pegado nada. É frustrante quando você vai pescar e não pega nada. E ele voltou no dia seguinte, na manhã seguinte, Jesus o encontrou e falou para ele: vamos ali, jogue a rede para o lado mais fundo do mar. E ele falou: mas Jesus, eu acabei de vir, não peguei nada. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer isso. E ele lançou a rede, e aquela rede ficou cheia, repleta de peixes, a ponto deles não conseguirem, precisarem de ajuda para retirar. E o texto do Evangelho, estou em Lucas capítulo 5, ele continua e ele trata daí da cura de um leproso e depois da cura de um paralítico. E então, na sequência, a partir do versículo 27, vem então o chamado de Levi, e é onde eu quero ler com vocês. Lucas 5, do 27 ao 32, mas eu quero ler na versão da linguagem de hoje, NTLH. Lucas 5, 27 a 32, diz o texto: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Bom, a pergunta que eu fiz há pouco, mas afinal, o que é o Evangelho? Então vejamos alguns pontos sobre isso. Primeiro, o Evangelho é uma notícia. Vivemos em um tempo em que as notícias correm muito rápido. Os meios de comunicação, especialmente a internet, têm levado as notícias de forma muito rápida, ou quase que instantânea, ao redor de todo o mundo. E daí não importa se a notícia é boa, se ela é ruim, a notícia se espalha rapidamente. Infelizmente, sabemos também que há muita manipulação de notícias por parte da mídia, especialmente nos tempos em que vivemos, onde há tanta polarização. Sabemos também que a grande maioria das notícias que circulam, e as que dão ibope, e aquelas que a gente quer ver, são as notícias ruins, são as desgraças. Elas nos deixam cabisbaixos, para baixo, mas nós queremos ver, é isso que tem dado ibope. Às vezes dá vontade mais de você se isolar de tanta notícia ruim que nós vemos, mas nós estamos lá sempre buscando notícias. Bom, mas eu disse que o Evangelho é uma notícia, mas não é uma notícia ruim. Pelo contrário,
O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho, quando a gente pergunta, qualquer cristão que foi criado na igreja, se você perguntar o que é o Evangelho, ele vai dizer o quê? Boas novas. E o que são essas boas novas? Exatamente o anúncio do que Deus fez pela humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Veja, o Evangelho não é um anúncio do que nós podemos ou devemos fazer para alcançar essa salvação. Porque a salvação não pode ser conquistada por nós. Nós não temos poder e nem condições de conquistar a salvação de Jesus Cristo. Mas a salvação nos é dada gratuitamente como um presente. Nós apenas a aceitamos, ou seja, nós é que somos conquistados por Deus, nós é que somos escolhidos por Deus. Como disse anteriormente, as notícias correm muito rápido. E às vezes, nem mesmo se você quer ver a notícia, ou não, você não vai atrás dessa notícia, mas essa notícia vem atrás de você. Quem nunca recebeu notícias nos grupos de WhatsApp, que nem foi atrás, de repente ficou sabendo? Nosso compromisso como pessoas alcançadas por Jesus Cristo é compartilhar o Evangelho, compartilhar essas boas novas, compartilhar essa notícia boa. Aliás, compartilhar é uma palavra que está em moda. Sempre que nós recebemos alguma coisa que nós julgamos ser importante ou interessante, o que nós fazemos? Rapidinho nós compartilhamos com os grupos ou mandamos para várias pessoas. Ora, se o Evangelho é não apenas uma notícia, mas uma boa notícia, ele deve ser então anunciado, ou seja, deve ser compartilhado com as pessoas que nós conhecemos. Irmãos, até fake news nós compartilhamos, muitas vezes sem saber, ingenuidade, mas compartilhamos. E por que não compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo? Romanos 10, 17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cabe a nós compartilhar esse verdadeiro Evangelho contido na palavra de Deus. E Jesus disse para Levi no verso 27, no final: venha comigo, segue-me. Esse foi o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo para aquele que até então era um publicano, um pecador, odiado pelos seus compatriotas. Publicano, ela que era a pessoa que era cobradora de imposto. Levi era judeu, mas ele cobrava imposto do próprio povo judeu, mas para dar ao Império Romano. Ou seja, ele era praticamente um traidor da sua nação. O Evangelho, então, deve ser compartilhado por todos nós. Essa tarefa não é, como eu disse há pouco, apenas do pastor, apenas do líder, apenas do presbítero, etc. Mas é de todos nós. Todos em missão. E a pergunta é: você está disposto, você está disposta a ser um agente de Deus aqui nessa terra? Deus nos chamou para sermos agentes dele aqui nesta terra. E como agente de Jesus Cristo, alcançado pelo Evangelho e pela salvação de Jesus Cristo, nós temos essa responsabilidade de anunciarmos e compartilharmos o Evangelho. E o segundo ponto que esse texto nos ajuda é que a implicação do Evangelho é deixar. Veja comigo o verso 28. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Ao ouvir o chamado, o convite de Jesus, Levi não hesitou. Pelo contrário, o texto diz que ele levantou e deixou tudo. Isso nos revela
uma característica da radicalidade do chamado, que é deixar. O chamado de Jesus exige sim que nós deixemos coisas para trás. Mas deixar o que para trás? O velho modo de vida. Seguir a Jesus requer novidade de vida. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Levi, que também era chamado de Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto, ou seja, ele era uma persona non grata, ele era uma pessoa não santa, era considerado uma pessoa impura. E Levi, ele tinha uma outra questão, que além de ser publicano, ele era judeu, e como judeu, ele repassava, eu disse, ele cobrava imposto do judeu, e repassava aos romanos. Ele então era odiado pelo seu próprio povo. E mais, devido à sua condição de publicano, ele estava sempre em contato com os não-judeus, ou com os gentios. E com isso, por conta da tradição judaica, ele era considerado impuro do ponto de vista das cerimônias, ou seja, nas festas judaicas, ele não podia participar porque ele era considerado um impuro, porque ele se sentava com os gentios. Resumindo, dentro dessa concepção da religião, ele não era bem quisto. Mas Levi, esse que era odiado pelos seus compatriotas, ele não hesitou ao chamado de Jesus. Ele não questionou Jesus, mas eu, Senhor, eu sou um cobrador de imposto, eu sou um pecador, eu sou um publicano, por que o Senhor está me chamando? O verso diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus sem questionar. E veja, publicanos normalmente eram pessoas bem de vidas, eram pessoas abonadas. Então, podemos concluir que Levi, para deixar tudo para trás, requereu dele um sacrifício. Ele precisou fazer um sacrifício para deixar o seu trabalho, o seu ganha-pão. Se nós formos fazer uma comparação com os outros discípulos, aqueles, por exemplo, que eram pescadores, ora, um pescador deixou de pescar para seguir Jesus. Vamos dizer que na caminhada com Jesus algo desse errado, e ele não mais fosse seguir Jesus. Ele voltava para o seu trabalho, para a sua pesca. Bastava ter o barco e ele ia pescar. Levi, não. Ele tinha uma profissão, ele tinha um emprego. E se ele estava deixando aquilo e nada desse certo com Jesus, ele teria dificuldade de voltar ao seu trabalho. Portanto, podemos dizer que foi uma atitude corajosa, uma atitude definitiva de Levi ao chamado de Jesus. Para Levi, no chamado de Jesus ao discipulado, deixar tudo incluía mudar valores essenciais sobre a sua vida, sobre a sua rotina. Ao receber a boa notícia do Evangelho, o então cobrador de impostos é convidado a deixar tudo e seguir Jesus. E vale a pena destacar que Jesus não impôs nada para ele. O texto não diz que Jesus fez observações para Levi, ou alguns critérios deveriam ser observados para que Levi seguisse Jesus. Jesus não pediu o currículo de Levi, Jesus não pediu a ficha de antecedentes criminais a Levi. Jesus não falou para Levi, olha, só que você vai ter que fazer um curso de missões, lá na IPI é o melhor que tem. Jesus não falou para ele fazer teologia, Jesus simplesmente falou, vem, segue-me, do jeito que você está, do jeito que você é. Jesus não fez acepção de pessoas. Ao deixar tudo, Levi então, ele rompe com o seu passado, ele abandona as suas práticas, talvez até uma vida meio sem sentido para ele,
E os seus olhos então voltam agora para uma nova perspectiva ao lado do Mestre. Jesus estava oferecendo a salvação para Levi. A salvação é a manifestação da graça de Deus. E ela é de graça. Mas seguir a Jesus, o discipulado de Jesus, tem um custo, tem um preço. Levi deixou para trás, ele mudou a sua rotina para seguir Jesus. Qual é o tamanho da nossa disponibilidade em querer seguir a Jesus? Ou qual é o nível de prioridade que eu estou dando para Jesus? Nível baixo, nível médio, nível alto? Timothy Keller, ele diz o seguinte: o evangelho é: eu sou aceito por Deus, portanto, obedeço a Deus. Isso é evangelho. Eu sou aceito por Deus, e então eu obedeço a Deus. Religião é: eu obedeço a Deus, e portanto sou aceito por Deus. Veja que há uma diferença entre evangelho e religião. Evangelho, eu sou o primeiro aceito, Deus me alcança, Deus me resgata, e aí a partir daí eu obedeço a Ele. Religião é eu obedecer para então achar que serei aceito por Deus a partir da minha obediência. E aí? Queremos esse evangelho genuíno em nossas vidas, ou nos contentaremos em sermos apenas adeptos de uma religião? E o terceiro e último ponto que eu quero destacar é que a consequência do evangelho é seguir. Veja comigo o verso 29. Então, Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. O teólogo Dr. Wiersbe, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: ao chamar Levi, Jesus fez 3 coisas. Salvou uma alma perdida, acrescentou mais um discípulo a seu grupo e criou uma oportunidade de explicar o seu ministério aos amigos de Levi e aos escribas e fariseus que estavam ali com ele. Logo ao ser chamado para seguir Jesus, Levi fez uma grande festa na sua casa. E lá, ele chamou os seus amigos. Quem eram os amigos de Levi? Ora, outros cobradores de impostos, outras pessoas não gratas, outros pecadores, outros impuros. Mas Levi, ele não se importou, ele queria celebrar aquele momento, além de aproveitar a oportunidade para apresentar o seu novo amigo, Jesus, para os seus amigos. J.C. Ryle, ele diz que o homem convertido não desejará ir para o céu sozinho. Olha que interessante essa frase. O homem convertido não desejará ir para o céu sozinho. Naturalmente que esse banquete dado por Levi, com a presença de outros pecadores, incomodou os fariseus, os religiosos de plantão da época. No verso 30, eles questionam os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Sentar à mesa para comer com pessoas como Levi e sua turma era algo condenável naquela cultura religiosa judaica. Naquela cultura, comer juntamente com um homem significava amizade, significava plena aceitação. Portanto, aquele ato de Jesus com aqueles pecadores, na concepção judaica, estaria contaminando Jesus Cristo.
Mas o anúncio do Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, ele tem como implicação uma mudança de vida. E essa mudança de vida se dá naqueles que precisam dessa mudança. No entanto, precisamos tomar cuidado para não confundir Evangelho com religião. Mudança de vida não implica apenas em cumprimentos religiosos. Mudança de vida não implica apenas em cumprimentos religiosos. Se fosse apenas isso, é o que chamamos de moralismo ou de legalismo. Quando nós falamos em mudança de vida para seguir a Cristo como uma consequência do Evangelho que nos foi apresentado, nós estamos falando de um convite a um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Jesus não abandona os seus discípulos à própria sorte, mas Ele os convida a caminhar ao lado dEle, junto dEle, em uma jornada pessoal com Ele, aprendendo e desfrutando da presença dEle. Levi não era querido pelo seu próprio povo pelo fato de ser um publicano, mas ao ser encontrado por Jesus, ele teve o seu coração curado, ele teve o seu coração transformado, a ponto então de desejar seguir Jesus e anunciar Jesus aos seus amigos. Pessoas que têm o seu coração transformado por Jesus e passam a seguir Jesus, naturalmente deveriam desejar então compartilhar desse Jesus. Será que esse desejo de compartilhar desse Jesus está no meu e no seu coração? Quero então concluir lendo os versos 31 e 32. O texto diz: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Palavras de Jesus Cristo. Então, o meu primeiro convite nessa noite é para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Jesus está convidando você para entregar a vida para Ele. Ele é esse médico que pode curar a sua doença. Ele é esse que pode dar a você essa salvação que é gratuita. Portanto, não perca mais tempo. Não viva sem Jesus Cristo no seu coração. Entregue sua vida por completo a esse Jesus. E o meu segundo convite é para você que, como eu, já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quero dizer para você que a boa notícia do Evangelho nos informa que Deus nos chama para viver um Evangelho pleno em nossas vidas. Ou seja, Deus nos chama, irmãos, para termos intimidade com Ele. E para isso nós precisamos deixar algumas coisas de lado. Ou melhor, se você preferir, eu prefiro dizer que nós devemos dar a devida prioridade para Jesus. Defina as suas prioridades e coloque Jesus como prioridade. Será que não estamos dando uma de fariseu, uma de escriba, achando que apenas os nossos atos religiosos já são suficientes para termos uma vida que agrada a Deus? Jesus estava apresentando uma nova proposta de vida para aquelas pessoas. Eles estavam acostumados com uma vida religiosa, de acordo com a lei. E a lei não permitia que Jesus, por exemplo, comesse com pessoas consideradas pecadoras. É claro que eles também eram escribas e fariseus, também eram pecadores, mas não se achavam pecadores. Portanto, eles estavam resistindo às mudanças propostas por Jesus
para a vida deles e se recusando a aceitar as coisas novas que Jesus estava fazendo. Deus está nos chamando para mudarmos os nossos comportamentos. Portanto, Ele está nos chamando para algo novo. Seguir a Cristo deve mudar as nossas vidas. Seguir a Cristo deve nos fazer ressignificar os nossos relacionamentos pessoais e os nossos relacionamentos com Deus. Levi, ele tinha um estilo de vida que ele buscava reconhecimento para si próprio. Ele buscava poder, dinheiro, mas o que ele encontrou na vida dele foi um vazio de uma vida meio sem sentido. E a boa notícia do Evangelho é que em Cristo, Deus nos escolheu. Deus nos chamou. E Ele está então transformando as nossas vidas para vivermos em novidade de vida ao lado dEle. Você quer ter sua vida transformada pelo Evangelho e pelo chamado de Jesus Cristo? Você quer ter sua vida transformada pelo Evangelho e pelo chamado de Jesus Cristo? Você está disposto ou disposta a fazer como Levi? Levantar-se, deixar o velho modo de vida para trás e seguir Jesus? Será que tem algo na sua vida que está te atrapalhando ou está te impedindo de ser um seguidor de Jesus? Oxalá esse Evangelho de Jesus Cristo realmente transforme a nossa vida, a ponto de nós queremos uma mudança, a ponto de nós queremos compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. E eu encerro lendo Romanos 1,16. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, depois os não judeus. Que esse Deus nos ajude, que esse Deus seja o nosso universo, como diz essa música. Pense nessa letra para a nossa meditação. Amém. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo.
Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Sejas meu universo. Amém. Coloque-se de pé e leve esse desafio para a sua casa. Coloque isso no seu coração de mais de apresentar esse evangelho de Jesus Cristo a mais uma pessoa. Ore, comece orando por isso, e Deus há de mostrar a você aquele que Ele quer no reino dEle, através do uso da sua vida. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós queremos que realmente o Senhor seja o nosso universo, seja o nosso tudo. Obrigado, Deus, por nos alcançar com a Tua salvação, por nos proporcionar de forma gratuita a Tua salvação, essa boa nova, essa boa notícia. Louvamos-Te por sermos alcançados por Ti. E em gratidão a este alcance, nós queremos então a Tua ajuda para compartilhar esta boa nova, compartilhar esse presente que recebemos gratuitamente do Senhor, com aqueles que fazem parte do nosso rol de amizade, de irmandade, de familiaridade. Ajude-nos, Deus, a compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo com aquele que o Senhor mesmo irá colocar no nosso coração. Que cada um de nós aqui busque a Tua direção intencionalmente para saber quem o Senhor quer que nós anunciemos este Evangelho. Pai, que como igreja de Jesus Cristo aqui em Fernandópolis, nós possamos realmente buscar essa direção, essa ajuda, esse desejo, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração, de levar essa boa notícia para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. E assim nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo complete a boa obra na vida daqueles que ouvirem, na vida daqueles que forem convidados, e assim o Senhor acrescente aqueles que se hão de salvar aqui no nosso meio. Queremos apenas e tão somente sermos agentes no Teu reino, usados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.